E hoje nós vamos para o dia 8, uma vida com propósito. Se você está fazendo todos os dias desse propósito, você já chegou em várias formas de pensar. Você já mudou muito a sua forma de pensar. E eu quero que você mude ainda mais. Eu quero que você transforme ainda mais a sua forma de pensar, a sua forma de ver as coisas. E nessa aula de hoje, planejando para agradar a Deus, dia 8. Então, ali diz que tu criastes todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Isso você encontra e reforça em Apocalipse 4:11. Meus queridos, aqui diz que você foi planejado para agradar a Deus. No momento em que você chegou a este mundo, Deus, lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir o seu nascimento. Ele quis que você existisse e sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para benefício, para glória, para propósito, para prazer de Deus. Eu até, eu até digo que a nossa vida não é, não é por acaso, por isso que nós estamos aqui, né? Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito de vida. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante. Para isso, prova o valor que tem. Se você é assim importante para Deus e se ele o considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que já é? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele, mais que qualquer outra criatura. A Bíblia diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Olha só como que é. E tantas pessoas, né? Que não se sente amadas por Deus, que não se sente. é, Como ela sempre fala, parece que Deus esqueceu de mim, mas não esqueceu. Deus às vezes está te colocando em alguma situação, em algum deserto, para que você amadureça, para que você realmente fortaleça, para que você realmente seja, eu sempre que polido, né? Para que nós vivamos o novo do Senhor. Um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele o criou com 5 sentidos e emoções, para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida, não que apenas a suporte. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus fez a imagem dele. Olha que espetáculo quando você chega nesse entendimento. Com frequência, esquecemos-nos de que Deus também tem emoções, ele possui sentimentos intensos, e a Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado, encolerizado, sente compaixão, piedade, tristeza e comiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. Dar prazer a Deus é o que chama adorar. Olha só, dar prazer a Deus é o que se chama adorar. A Bíblia diz que o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Meus queridos, quando nós falamos em adorar, nós temos que ter o entendimento de que adorar não é só cantar e louvar. Adorar, ele é obedecer, adorar é servir, adorar é perdoar, é confiar, é silenciar o coração rendido. Adorar é quando você também fala, Senhor, você é todo toda a minha vida existe para te exaltar. Ou quando você fala para Deus, tu és digno, tu és santo, tu és amoroso. Então, você está
adorando ao Senhor. E ele se agrada quando você se rende a ele nesse formato. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Como o diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seriam necessárias vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração. Mas nesta sessão estudaremos seus aspectos principais. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal estabelecido por Deus na estrutura do nosso ser. Uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. A adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo, achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pelo qual o Senhor nos fez com esse desejo é que Ele anseia adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores. Dependendo da sua formação religiosa, talvez você precise ampliar sua compreensão do termo adorar. Você talvez vincule essa palavra a cultos da igreja em que haja cânticos, orações, pregações, ou visualize um cerimonial com velas e ceia. Ou imagine curas, milagres, experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos, embora vá muito além dessas manifestações. Adorar é um estilo de vida. Adoração é muito mais que música. Para muitos, adorar é apenas um sinônimo de música. Eles dizem, em nossa igreja, temos primeiro a adoração e depois a pregação. Esse é um grande mal-entendido. Todos os momentos do culto são um ato de adoração e oração, a leitura da Bíblia. Os cânticos, a confissão dos pecados, o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer anotações para o estudo posterior, ofertar o batismo, a ceia, assinar um cartão de compromisso e até mesmo cumprimentar outros adoradores. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música até Gênesis 4:21. Com o, com o nascimento de Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais adorarão? Adoração é muito mais que música. Mais grave é quando se utiliza o termo adoração em alusão a um estilo musical específico. Primeiro cantamos um hino, depois uma canção de louvor e adoração, ou gosto das canções de louvor mais rápidas, mas prefiro as canções de adoração mais lentas. De acordo com essa convicção, se uma canção for rápida, alta ou tocada por instrumentos pesados, podemos classificá-las como louvor. Mas, se for lenta, tranquila e intimista, talvez acompanhada por um violão, então adoração. Esse conceito de adoração com relação à música é equivocado, embora seja muito comum. A adoração não tem nenhuma relação com o estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os tipos de música porque ele inventou todas elas, rápidas, lentas, altas, suaves, antigas e modernas. É provável que você não goste de todas, mas Deus sim. Se são oferecidas ao Senhor em espírito e em verdade, então são um ato de adoração. Os cristãos frequentemente discordam do estilo de música a ser utilizado na adoração, defendendo com entusiasmo seus estilos preferidos, como se fossem o mais bíblico, o mais reverentes. Mas não existe um estilo bíblico. Não existe notas musicais na Bíblia. Hoje, nem mesmo
temos os instrumentos utilizados nos tempos bíblicos. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você. Sua formação e sua personalidade do que sobre Deus. O som de um grupo étnico pode soar como um barulho para outro grupo, mas Deus gosta de vaidade e aprecia todos os estilos. Não existe nada que possamos definir como música cristã, existe apenas letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada, não a melodia. Não existe melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música em letra, não haveria como saber se é ou não uma canção cristã. A adoração não é para o benefício próprio. Como pastor, percebo os bilhetes com os dizeres: Amei a adoração de hoje. Foi muito bom para mim. Esse é o meu mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para nosso benefício. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus e não a nós mesmos. Olha isso. Se você alguma vez já disse, não aproveitei em nada a adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. Uau. Adoração não é para você, é para Deus. Claro que a maioria dos cultos de adoração contém elementos de comunhão entre os irmãos, de edificação e de evangelização. E existem os benefícios na adoração, mas não adoramos a nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar e agradar ao Criador. No capítulo 29 de Isaías, ó, já começou as passagens bíblicas, você pode pausar e ler esse texto para que você tenha mais entendimento. Então, no capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo estava oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso. Olha isso, louvor falso. Palavras vazias e rituais humanos sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. A Bíblia diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus queridos, nunca esqueçam, Deus, ele olha para o nosso coração. Deus não olha para mais nada. Você pode pedir um sorriso, você pode fazer o que você quiser, mas Deus olha o nosso coração. A adoração que me prestam é feita só de regra ensinadas por homens. Olha isso. A adoração não é a parte da sua vida, é sua vida. A adoração a Deus não se limita aos cultos da igreja, pois não foi dito: estejam sempre na presença e seja louvado o nome do Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deve ser a sua primeira atividade assim que abrir os olhos pela manhã. A sua última atividade no fechar dos olhos, Davi disse: Eu darei graças ao Senhor o tempo todo. Minha boca sempre o louvará. Gente, eu quero fazer essa pausa aqui, eu até vou fazer eu vou fazer aqui uma observaçãozinha. Quantas das pessoas abrem os olhos e a primeira coisa que vem ao coração é o louvor? Então, assim, ó, é muito sério quando a gente fala em louvor. É muito sério quando a gente abre os nossos olhos e, de princípio, a gente já começa a adorar o Senhor. E muitas pessoas acordam tão atrasadas todos os dias e elas esquecem da parte mais importante, que é agradecer aquele que criou tudo isso e que nos deu o suspiro de vida. Vamos lá. Na Bíblia, as pessoas louvaram a Deus. Ah, ok, isso aqui nós já lemos, então. Aí,
Louvar deve ser sua primeira atividade assim que abrir os olhos da manhã. E sua atividade ao fechar, disse Davi: Eu adorarei graças ao Senhor o tempo todo, minha boca sempre o louvará. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração quando realizada para louvor, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz: assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Olha isso, que espetáculo. Aí diz ali, Lutero disse, um ordenhador pode tirar leite das vacas para a glória de Deus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus? Sim, fazendo tudo como se você estivesse fazendo tudo para Jesus. E mantendo uma conversa contínua com ele durante a atividade. A Bíblia diz: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que fizerem, faça de bom coração e para o Senhor e não para os homens. Gente, isso aqui é muito sério. É muito sério. Este é o segredo de um estilo de vida em adoração, fazer todas as coisas como se fosse para Jesus. A Bíblia diz, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus. A Deus. Como se fosse uma oferta. Olha isso, como se fosse uma oferta. Nunca tinha parado para pensar nesse formato. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus. Entendeu? E o realiza consciente da sua presença. Logo que me apaixonei por minha esposa, pensava nela o tempo todo, no café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do meu supermercado, abastecendo o carro. Eu não conseguia parar de pensar nessa mulher. Constantemente falava comigo mesma a respeito dela e falava pensando nas coisas que eu mais amava nela. Isso me fazia sentir perto de Kai, mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distância e frequentávamos faculdades diferentes. Pensando nela, constantemente eu estava permanecendo no seu amor. Olha que lindo. A verdade, a verdadeira adoração reside nisso, apaixonar-se por Jesus. Olha que coisa linda, apaixonar-se por Jesus. Na trajetória, gente, quando ele fala em todas as coisas, colocar como se você estivesse fazendo para Jesus, isso é muito sério. E eu aprendi muito a fazer isso. Então, se eu estou fazendo qualquer atividade, eu falo, Senhor, isso aqui é para ti. Jesus é para ti, para a tua glória, para a tua honra. Então, assim, tudo que vai fazer, igual ler esse livro com você, dar entendimento para você, é levar mais adiante a palavra do Senhor para aqueles que talvez não tenham tanta facilidade de leitura, ou talvez não tenham o livro, e está tudo bem, o importante é que você esteja se abrindo para esse novo. E na atividade, pensando sobre o meu propósito de vida, o tema de reflexão foi planejado para agradar a Deus. E ali o versículo é Salmo 149, o Senhor está contente com o seu povo. E qual a pergunta que eu deixo aqui para vocês hoje, meus queridos? Pergunta para meditar. Eu quero que você medite. Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Qual atividade? Qual situação que você poderia fazer? Por exemplo, se você vai arrumar a mesa, vou te dar um exemplo. Se você vai arrumar a mesa, eu vou arrumar a mesa para Jesus. Se eu vou fazer um almoço, eu vou fazer um almoço para Jesus.
Se eu vou passar roupa, eu vou passar roupa para Jesus. Entende? Então, nesse formato. Então, nós temos que, dentro de nós, praticarmos esses simples gestos. E você pode ter certeza que a mudança vai acontecer dentro de você. E aí, bora para o próximo dia do nosso estudo? Aguardo você.